Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Hoje nós comemoramos no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Este livro sagrado, sim, sagrado para todos os cristãos, todos aqueles que adoram ao Senhor. E o meu desejo é que você possa compreender um pouquinho mais da sacralidade deste livro nessa noite, e possa tê-lo não como um objeto de estimação, ou um objeto místico, mas um livro no qual você o ame, que você queira conhecê-lo, queira aprender da palavra do Senhor. 2 Timóteo, no capítulo de número 3, inclusive o texto que nós lemos na escola dominical nesta manhã, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. Todos encontraram, amém? O texto então diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, eu vou fazer um spoiler de um filme, mas eu diria que eu posso, porque já é um filme muito conhecido, já antigo, lá pelas idas de 2001, me parece, chamado O Livro de Eli, onde Denzel Washington faz o papel de um homem que anda com um livro, e um certo vilão da história descobre que aquele livro teria o poder de mudar a humanidade. O filme é num pós-apocalíptico, após uma grande guerra mundial, praticamente toda a população é dizimada, e onde não há lei, impera-se o caos. E aquele homem então quer usar aquele livro para dominar os povos, dominar todos os povos que restaram daquele país. E a trama toda se passa em descobrir que livro é esse. E no momento mais importante do filme, quando ele finalmente pega o livro nas mãos e todo mundo pensa agora, o mal prevaleceu, quando ele abre o livro está em branco, porque era um livro em braille, era uma Bíblia sagrada em braille, e somente o seu portador, aquele homem, poderia conhecer a Bíblia sagrada. Mas por que ele entendia que aquele livro era tão importante? Porque ele sabia muito bem que aquele livro continha palavras e ensinamentos que todas as pessoas queriam ouvir, que todas as pessoas necessitavam ouvir. Isso me fez levantar uma pergunta, meus queridos: o que seríamos de nós sem a Bíblia? Imagine se não tivéssemos no nosso país a Bíblia. Imagine se não tivéssemos nas nossas mãos o livro sagrado. Como seria? Não sei quantos aqui viram uma reportagem do Fantástico falando a respeito da Índia, dos costumes da Índia. E mesmo que eles tentassem assim passar por cima e suavizar algumas coisas, mas é possível notar ali uma cultura sem Bíblia, uma cultura sem adoração ao Deus que nós conhecemos. E quando nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a Índia, nós vamos perceber que é um país milenar, de costumes milenares. A religião principal deles nasceu 3.000 antes de Cristo, chamado de hinduísmo. E nas suas características há uma junção de vários deuses. E um dos mais importantes é o deus Shiva, ou a deusa Shiva, que tem como um dos objetos ou dos meios de transporte os animais, no caso, o boi ou a vaca. De tal maneira que na cultura deles, eles não comem carne,
de vaca, e não matam aquele animal pode andar tranquilamente pela rua da cidade, porque é um animal sagrado. O mito que eles entenderam é que, se matar o animal de Shiva, Shiva se volta contra aquela pessoa que o matou e o destrói. Então veja que eles estão presos nessa ideologia: eu não posso matar uma vaca, porque vaca pertence a Shiva. Se eu mato uma vaca, Shiva me mata. Então eles têm medo dessa maldição. E assim o rato também é o meio de transporte de um outro deus. Como o búfalo também é um meio de transporte de um outro deus, então eles reverenciam esses animais por causa daqueles que os montam. De tal maneira que nós vemos coisas horríveis, como as margens do rio Ganges, pessoas se banhando no rio, mas um rio poluído. Mas eles entendem que é um rio sagrado, e porque é sagrado, eles podem entrar ali correndo o risco de ficarem doentes. E por causa dessa tradição, eles colocam um sistema de castas, onde aquele que não tem condição financeira, que nasce sendo pobre, ele jamais pode ser rico. E alguém que é rico jamais pode ser pobre. Ele tem sempre que ficar na sua casta social. São, irmãos, ensinos milenares que destroem a mente de um povo, a fé de um povo, porque eles não têm Bíblia. Se nós não tivéssemos Bíblia no nosso país, seria o hinduísmo que estaria presente aqui? Ou será que seria o islamismo? Com a sua fé rígida em Alá, um Deus que não tem misericórdia, errou, tem que ser punido. E no mais extremo do islamismo, até mesmo os infiéis devem ser mortos. E eles matam os seus próprios povos, os seus próprios conterrâneos, quando eles, na visão destes, são infiéis a Alá. Porque Alá não tem misericórdia. Alá não é o nosso Deus. O Deus do cristianismo é um Deus de misericórdia. É um Deus que perdoa. É um Deus compassivo e justo. Será que não tivéssemos a Bíblia no nosso país, nós seríamos uma nação islâmica? Como hoje tenta se fazer a Europa, em especial a França, um país islâmico? Amados irmãos, o que seria de nós sem a palavra do Senhor, sem a Bíblia Sagrada diante de nós? Portanto, nós vemos na palavra do Senhor, a Bíblia, como o fundamento da nossa fé. Esse é o tema da nossa mensagem. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, como fundamento da nossa fé. E pelo menos 5 respostas ou lições nós podemos aprender aqui. Que a Bíblia é o fundamento da nossa fé porque é a palavra revelada de Deus. Veja no versículo de 1,16, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Sim, toda a Escritura. E quando Paulo diz, ele está de fato pensando no Antigo Testamento, porque era a Escritura que eles tinham nas mãos. O cânon do Novo Testamento ainda não havia sido formado até então, porque estava em formação, ainda estava sendo escrito. Apesar de que grande parte dos livros, praticamente as 13 epístolas do apóstolo Paulo, já haviam sido escritas, porque quando Paulo escreve aqui a Timóteo, na sua segunda epístola, ele escreve a sua última carta. Quando ele está preso num calabouço romano, acusado de ter sido um dos mentores do fogo em Roma, e por causa disso punido de morte. E ele mesmo diz no capítulo 4, que já assim havia uma sentença contra ele, porque na primeira defesa dele ninguém esteve com ele, e a morte se aproximava. Então as 13 epístolas estavam ali sendo completas. Provavelmente Pedro também já tinha escrito as suas, provavelmente Tiago também já tinha escrito as suas, Atos dos Apóstolos com Lucas. Só faltaria então mais para frente o livro de Apocalipse e talvez as epístolas de João. Então quando Paulo escreve, ele já tem esses documentos em mãos, ele conhece esses documentos e ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja,
a Bíblia é o fundamento da nossa fé porque é a palavra revelada de Deus. É o livro mais lido de toda a história. Foi o primeiro livro a ser impresso. Quando Gutenberg inventou a imprensa, o primeiro livro, vamos imprimir a Bíblia. E de lá para cá, sempre foi o livro mais impresso do mundo. O livro que não se perde com o tempo. Que mesmo que ele tenha 2000 anos de história, mas quando nós lemos, nós conseguimos fazer uma ponte para os nossos dias atuais, nós entendemos a palavra e percebemos que sim, é um livro escrito para nós. Escrito por um único autor. Quando você vai para o livro de Gênesis, você vê a árvore da vida. E quando você vai para o livro de Apocalipse, o último livro, você vê também a árvore da vida. Fazendo essa junção e essa ligação de um só escritor durante toda a história, apesar de ter sido usado, Deus ter usado mais de 40 pessoas diferentes para escrever a palavra do Senhor. E eu sei, talvez você possa dizer, pastor, mas esse livro que nós temos é uma cópia. Sim, é uma cópia do livro original. Só que nós não temos mais o livro original. Porque, como os irmãos sabem, naquela época se escrevia nos pergaminhos. Nos pergaminhos. Esses pergaminhos não duravam para sempre. Então Deus usou o milagre em outros seres humanos que copiavam a escritura, fazendo cópias e mais cópias ao longo dos anos, de tal maneira que a cópia mais antiga que se tem hoje é datada do ano 800 depois de Cristo. A mais antiga delas. Datada do ano 800, a cópia ali original, uma cópia original, né, se assim nós podemos falar. Então o que nós temos aqui é uma cópia da palavra revelada de Deus. E aí, nós precisamos crer no outro milagre, que Deus preservou aquilo que ele disse lá para Paulo, para Tiago, para Lucas, que Deus preservou ao longo da história, para que chegasse às nossas mãos sem erros. Sem erros. Há algumas incoerências, coisas pequenas, como acento, como ordem de palavras, como uma vírgula, algo simples, mas na sua grande maioria, todas as cópias conduzem ao mesmo ponto. E assim nós cremos que temos sim a palavra revelada de Deus, aquilo que Ele deixou para nós. Então, a Bíblia é o fundamento da nossa fé porque é a palavra revelada de Deus, mas também porque é o manual capaz de nos conduzir ao reino dos céus. Veja no versículo 15, quando ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Ele está afirmando as sagradas letras, é a escritura sagrada. Ele está falando a Timóteo, agora já velho, já experiente, mas ele está dizendo, olha, desde a tua infância, porque você foi bem educado pela sua mãe e pela sua avó Lloyd, que sempre te ensinaram no caminho do Senhor, e essa palavra ela está firme no teu coração. Então esta palavra é que pode tornar-te sábio para a salvação. A maioria das religiões do mundo, elas sempre buscam a redenção. Eu vou usar o termo redenção, porque no hinduísmo, se eu falar salvação, eles não vão entender muito bem. Porque o hinduísmo não considera a possibilidade de um céu. O hinduísmo considera a possibilidade de um estado de espírito de perfeição, onde você vai crescendo, melhorando e buscando cada vez mais uma paz interior. Por isso que o hinduísmo, a partir dele, 600 anos antes de Cristo, surgiu o budismo, que é uma variação do hinduísmo, onde ele mostra que a dor só existe por causa dos desejos. Se eu suprimir os desejos do meu coração, eu não vou mais sentir dor, eu não vou mais sentir tristeza. E eu estudando e pensando, egoísmo. Porque, e quando alguém da família parte? Ele sente dor. Bem,
Segundo esse ensinamento, para não sentir dor, você não pode amar aquela pessoa. Você não pode gostar, você não pode desejar o bem para ela, ou você não pode desejar que ela fique contigo o resto da sua vida. Porque se você desejar isso, no dia que ela partir, você vai sofrer. Então, se eles têm como um dos pontos principais a negação da dor, se tornam também egoístas nas suas características. Daí que nasce a ideia da yoga, da meditação transcendental, a ideia de ficar sintonizado com o seu eu interior, num estado de paz profunda, de tal maneira que você não precise sentir desejo por nada, porque se você não sentir desejo por nada, você não vai sentir dor. E algumas variações colocam até estados de meditação onde o corpo também não sente dor. Então eles começam a se contorcer de todas as formas, do jeito mais esquisito possível, e ficam meditando, como se dissesse, nem o meu corpo sente dor quando eu faço esse tipo de coisa. E às vezes essa característica é exaltado pelas televisões como se fosse algo grandioso, mas que traz no seu interior o desejo de alcançar a sua própria salvação. Já no islamismo, nós vemos a característica de uma religião que conduz ao céu, que conduz a um harém repleto de mulheres para aqueles que se suicidam, matando os infiéis, que conduz a um lugar onde Alá estará governando, e muitos então fazem todo tipo de sacrifício, inclusive negar os próprios parentes que abandonam a sua fé, que abandonam o islamismo. E por isso o islamismo cresce de uma forma tão assustadora, porque eles trazem no seu bojo esse desejo. Nós precisamos ser impiedosos com quem não concorda com as nossas práticas, com as nossas doutrinas. E eles não abrem mão. Se a mulher é para ficar toda de burca fechada, assim vai ser. Porque o que importa é o que Alá diz. E não importa mais aonde se está vivendo. Assim, todos eles querem ir para o céu, mas qual é o caminho que realmente conduz a Deus? Alguém certa vez disse que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, nem todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma mentira para tentar enganar as pessoas, porque somente Cristo é o caminho. É por isso que quando ele pergunta para os discípulos, quem diz o povo que eu sou? Uns falam que é Elias, outros falam que é algum dos profetas, e Jesus pergunta para os seus apóstolos, e vocês, o que vocês dizem? E Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz, sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Ou seja, porque Cristo é o Filho do Deus vivo, é que nós podemos um dia chegar no reino dos céus. E por isso que João destaca no capítulo 14, versículo 6, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E é interessante o uso do verbo vem, pois ele poderia dizer, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas como ele já está no Pai, ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos diante do manual, ou das instruções mais capazes de nos conduzir verdadeiramente à salvação. É por isso que Paulo diz com tanta certeza que estas sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por Ele, é por Cristo Jesus, aquele que conquista a vida para nós. Pois aqueles que estão seguindo outras religiões, e eu tenho falado de islamismo, budismo, hinduísmo, porque são as três maiores, cristianismo primeira, segundo islamismo, terceiro hinduísmo, são as três maiores religiões no mundo atualmente. São, juntando o islamismo, hinduísmo, deve dar aí mais ou menos 3 bilhões de pessoas
Veja quanta gente neste mundo. Quanta gente neste mundo que vive ainda nas sombras desse tipo de religião, porque eles não têm o livro sagrado como fé e prática para as suas vidas. E cabe, irmãos, aqueles que levam a palavra do Senhor, praticar essa palavra e obedecer a Jesus. Fazei, pois, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E às vezes nós nos perdemos nos nossos problemas pessoais e não avançamos conforme a vontade do Senhor. Que tenhamos na palavra do Senhor a certeza de um livro capaz de nos tornar sábio para a salvação, para que possamos amar verdadeiramente a Jesus. É um livro que nos conduz para o reino de Deus. A Bíblia é o fundamento da nossa fé porque é a palavra revelada de Deus. Segundo, porque é o manual capaz de nos conduzir ao reino dos céus. E terceiro, porque é a única capaz de ensinar a melhor sabedoria, a sabedoria divina. Veja bem, quando ele diz que pode tornar-te sábio, que pode te dar sabedoria. E é por isso que Tiago diz que a verdadeira sabedoria, ela vem lá dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Ele está falando da sabedoria mais limpa, mais perfeita. E sempre nós nos lembramos de Salomão em toda a sua sabedoria. Sempre, meus irmãos, nós podemos nos lembrar do Salmo de número 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor e reconhecemos que ela é a luz, sim, nós estamos sendo sábeis, estamos aprendendo a caminhar no caminho certo, a trilhar esse caminho verdadeiro. E é por isso que Jesus declara em alto e bom som, naquele texto que nós lemos no início do culto, Mateus capítulo 7, no versículo 24, quando Jesus atesta ali diante dos seus discípulos que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. É certo que ele está falando do discurso dele, que ele havia começado desde o capítulo 5, mas nós podemos sim aplicar a todo o Novo Testamento, a toda a Escritura, como sendo ensinamentos que podem nos tornar sábeis para a salvação. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, e na confissão nós aprendemos que Deus tem o domínio de todas as coisas, a soberania sobre todos os atos, mas no poder de Deus, nós agimos de uma maneira livre, nós não somos robôs, nós agimos de tal maneira, que podemos ver claramente que quem toma as decisões somos nós, e quando nós tomamos as decisões erradas, sofremos por causa disso, mas quando nós tomamos as decisões certas, nós somos abençoados por causa disso. Quando um adolescente, um estudante, está diante de um teste, diante de uma prova, de uma avaliação importante, na hora de fazer até dá um frio na barriga. E agora? Vale muito. Você está diante de uma situação difícil, mas se você tiver estudado, mas se você tiver realmente dedicado e buscado aprender, certamente você vai conseguir, certamente você vai fazer uma boa avaliação, uma boa prova, porque você ouviu a sua professora, você estudou, você aprendeu o manual. E Jesus usa também uma outra ilustração do construtor. Seria um construtor sem sabedoria se ele edificasse a sua casa, a sua construção, importante para a sua vida, sobre um terreno movediço. E mesmo se edificasse
como nós vemos atualmente, você precisa de uma fundação maior do que todo o terreno. Hoje vemos alguns arranha-céus perto de lugares alagados, mas porque ali tem uma fundação extremamente grande, profunda, para poder ficar de pé naquele terreno. Mas o que Jesus está dizendo é que seria imprudência de alguém que construísse uma casa sobre um terreno movediço, sobre a areia, porque quando viesse os rios, transbordasse os rios, os ventos batessem com força naquela casa, ela iria cair. Porque aquele construtor não foi sábio, e não só ele, mas quem estava ao lado dele também, não teve sabedoria. E eu sei que talvez você esteja pensando em algumas decisões que você tomou, e aí depois você tomou na cabeça. Você se arrependeu. E não dá mais para voltar atrás. Agora é tentar consertar o que você fez que não estava certo. E assim também com respeito à nossa vida espiritual. Deus coloca diante de nós dois caminhos, o caminho de Deus e o nosso próprio caminho, ou o caminho do mal, e diz: olha, caminhe, escolha o caminho. E aqueles que escolhem o caminho da devassidão, o caminho da impureza espiritual, moral, esses lá no final vão sofrer por conta dessa escolha. Mas aqueles que se abnegaram, que realmente buscaram escolher o caminho de Deus e trilhar o caminho de Deus, esses vão encontrar a Jesus lá no final. E assim, meus queridos, nós aprendemos que a Bíblia é o fundamento da nossa fé. Primeiro, porque é a palavra revelada de Deus. Segundo, porque é o manual capaz de nos conduzir ao céu. Terceiro, porque é a única capaz de ensinar a melhor sabedoria, a sabedoria divina, para entendermos as coisas certas. E quarto, porque ela tem autoridade para nos corrigir e nos repreender. É por isso que Paulo diz de uma forma tão clara, que toda a escritura é inspirada por Deus, verso 16, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que nós possamos entender aquilo que é errado e fugir daquilo que é errado, e às vezes sermos corrigidos por Deus, quando praticarmos aquilo que é errado. E eu sei, você vai me dizer: pastor, mas hoje em dia não se aceita mais correção, os pais não podem corrigir os filhos, os professores não podem corrigir os alunos. Uma situação extremamente complicada, difícil, mas a palavra de Deus permanece trazendo alerta. Se você trilhou o caminho errado, você vai ser punido. Há um texto que me chamou a atenção no livro de Apocalipse, você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, que ressalta a figura do mal sendo punido por ter enganado os filhos de Deus, ou por ter enganado os seres humanos em geral. E a punição é grande, não só aquela que Deus executa durante a própria vida de uma pessoa, mas aquela punição que está reservada lá para depois dessa vida. Apocalipse capítulo 17, quando há aqui uma descrição da grande meretriz. A grande meretriz aqui como um tipo, uma figura de todo espírito de engano que vem sobre os povos, sobre as pessoas, fazendo-se prostituírem nos seus pecados, nas suas blasfêmias, na sua maldade. Deus diz: você será punida, grande prostituta. É o significado da palavra meretriz aqui no título de Apocalipse capítulo 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.
transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, ou na sua testa, achava-se escrita um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Amados irmãos, até aqui a nossa leitura. O anjo está mostrando para João a figura daquela que engana as nações, e você pode observar, é ouro. É todo tipo de pedras preciosas, é um vestido de púrpura, algo assim riquíssimo, porque naquela época somente pessoas extremamente ricas poderiam vestir-se de púrpura e escarlata. Então aquela mulher, na sua grande beleza, é a figura de todo o mal que engana as nações, levando-os ao pecado, levando-os a se embriagarem no seu próprio pecado e na sua própria prostituição, para afastá-los do caminho de Deus. E por causa disso serão punidos. O alerta aqui, meus queridos, é que esta palavra do Senhor, ela tem autoridade para nos corrigir quando nós tomamos decisões erradas, fugindo da presença do Senhor, afastando-nos da presença do Senhor. Sim, devemos sentir medo de Deus, medo da punição, porque esta punição será uma punição eterna. Não é alguns poucos anos ou um purgatório de alguns anos, não, mas uma punição eterna na qual nós precisamos fugir. E nós precisamos buscar a presença do Senhor e nos submetermos a Ele, porque Ele tem autoridade. A Bíblia diz isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E por último, porque ela tem total condição de nos ensinar na verdadeira justiça de Deus. Ele declara isso no verso 16. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Amados irmãos, quando nós lemos ali em Mateus capítulo 5, e eu creio que você já leu esse texto também, Mateus capítulo de número 5, nós vemos que a justiça de Deus, colocada aqui nas palavras de Jesus, refere-se à nossa atitude, como nós agimos, como nós tomamos as decisões, como nós vivemos a nossa vida. Deixe-me dar só um exemplo, a partir do versículo 38, como a aplicação da justiça de Deus é algo difícil, mas que precisa ser vivenciada. Verso 38 ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem te deseja que lhe emprestes.
ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É a palavra de Jesus para nós. Ué, pastor, o que é que isso tem a ver com justiça de Deus? A justiça de Deus é quando nós praticamos aquilo que agrada ao Senhor. A educação para sermos perfeitos na justiça de Deus, irmãos, sermos educados nessa justiça, é cumprir os mandamentos do Senhor, é andar de acordo com o querer do Senhor. E aí você pode sinceramente pensar: é complicado, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Não se deixe levar por aquela mentira que diz: olha, não tente, porque se você tentar e errar, você vai ser punido. Não caia nessa mentira. Muitos, ouvindo essa mentira, preferem se afastar de Deus, como se isso fosse livrá-los da punição lá no final. Não livra, porque ninguém será inesculpável diante do Senhor. Absolutamente todos terão que ser responsabilizados pelas suas atitudes. Então, meus queridos, é muito melhor aceitar que nós precisamos viver essa verdadeira justiça, do que fugirmos dela como se isso fosse possível. Não podemos. A palavra do Senhor é para ser obedecida. E para concluir, nós lançamos um desafio, amada igreja: ler hoje 10 capítulos da Bíblia e pelo menos 2 versículos. Quem cumpriu pelo menos o primeiro, conseguiu ler os 10 capítulos? Você também, Guilherme? Até o Miguel. Olha só, irmãos, veja aqueles que não... Até o Miguel conseguiu, né, Miguel? É. Criança é uma bênção, né? Super sincero. Mas veja, meus queridos, qual foi a nossa dificuldade? No dia da Bíblia, você poderia tirar um tempo para dizer: eu vou ler esses textos. Se eu fosse você, só de raiva eu falar assim: não, amanhã eu vou ler. Amanhã eu vou ler e vou falar para o pastor assim, passar um áudio para ele: pastor, li. Aí eu vou dizer assim: amém, aleluia. Aqueles que nós colocamos como sugestão, como Deus nos abençoa através desses textos. Alguns textos na Bíblia que chamam muito a minha atenção. Eu cito para vocês João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Para citar apenas alguns, irmãos, porque a verdade de Deus, ela é maravilhosa. A verdade de Deus, ela é poderosa para penetrar até o mais duro dos corações. E eu espero que esse não seja o seu caso. A verdade de Deus, ela é tão linda que nós não podemos ficar com ela só para nós. Nós precisamos semear o evangelho de Deus aos homens. Qual que é o tema anual da nossa igreja, 2019? Semeando o evangelho de Deus aos homens. Olha só, hein, Ana? Valeu. Semeando o evangelho de Deus aos homens. E qual será o nosso tema para 2020? Isso vocês não sabem. O tema é Marcos 10, versículo 14. Você sabe, Miguel? Você diz, Miguel, qual é, Miguel? Isso, pensa aí. Mas deixa eu te dar uma cola. O tema será
deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Está vendo, Miguel? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amados, nós devemos semear a palavra de Deus no coração das crianças da nossa cidade, a palavra do Senhor que pode torná-los sábios. E por que não? Nós investimos pesado na educação das crianças da nossa cidade, não só dos nossos filhos, mas da nossa cidade. Eu gostaria de desafiar esta igreja e todos aqueles que estão nos ouvindo, para que conosco possa nos ajudar a semear esse evangelho no coração das crianças, porque existe um mundo lá fora que quer destruir o coração e a fé dessas crianças, que quer prejudicá-los de todas as formas, mas que esta igreja seja uma defensora dessas crianças, principalmente em 2020, ou a começar de 2020, de uma maneira forte, engajada, comprometida, nós possamos semear o evangelho do Senhor ao coração das nossas crianças. Amém, igreja? Vamos colocar em pé para nós orarmos, agradecendo ao Senhor pelo livro sagrado, que nos conduz ao caminho certo, que nos conduz pela porta certa, que nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, obrigado pela tua palavra que é linda, obrigado pela tua palavra que é poderosa, e que está nas nossas mãos, e que nós possamos nos comprometer, ó Deus, a semear o evangelho da tua palavra, do reino do Senhor, a todos os homens da nossa cidade, a todas as pessoas, ó Pai, onde quer que nós estejamos, e agora de uma maneira especial o coração das nossas crianças, ó Pai, livrando-os das más influências que o mundo está trazendo, ó Pai, até mesmo de uma maneira organizada, tentando destruir a fé dos pequeninos. Deus, tem misericórdia e nos ajude, nos desperta, para que todos nós como igreja possamos proteger, ó Deus, as crianças da nossa cidade, Pai, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, empunhando bem alto a tua palavra, possamos, ó Deus, semear o teu evangelho ao coração delas, e ao fazer isso, o nosso coração também será preenchido pela palavra maravilhosa do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Usa-nos, ó Pai, como instrumento, ó Deus, transformando, renovando a nossa fé, o nosso coração, para que cada dia nós possamos amar mais ao Senhor, para cumprirmos a vontade do Senhor, ó Deus. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos a Ti nesse instante. Amém. Aleluia.